que eu vou falar aqui é parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo dentro do INPE, do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, que é voltado com a parte de adaptação e a dinâmica socioecológica. Vou falar também um pouquinho de um projeto mais macro que a gente está trabalhando com relação a uma parceria Sul-Sul entre os países, a princípio, América do Sul, África do Sul e Austrália, envolvido num projeto de colaboração para estratégias de adaptação e tomadores de decisão. E, por último, eu vou falar um pouquinho, que eu acho que era o que o Dr. Marengo ia mais falar, que é sobre a Conferência Internacional de Adaptação, que vai acontecer em Fortaleza em maio do ano que vem. Então, agora, como o Paulo apresentou, muito bem apresentado e detalhou, a gente tem ações antropogênicas que estão acontecendo ao longo desse último século, mais especificamente, que tem aumento da camada de ozônio, aumento da concentração de CO2, aumento das temperaturas, principalmente no hemisfério norte, e uma incidência de números de eventos climáticos. Esses gráficos são... Ops, como é que é isso aqui? São resultados do grupo, de alguns projetos do IGBP, do International Global Geosphere Biosphere Program. Então, aqui, só para resumir, alguns eventos extremos que a gente tem acompanhado aqui na América do Sul, especificamente. Então, para citar, a gente teve chuvas intensas em 2010, com alagamentos em São Paulo, 2008 no Vale do Itajaí, no Uruguai em 2009, Ilha Grande com deslizamentos em 2010, a grande seca na Amazônia, que é onde as minhas pesquisas são mais concentradas, em 2010, aqui na América Central, em Agata, em 2000, teve uma grande tempestade em 2010, enchentes na Colômbia em 2008 e assim por diante. Então, como o Paulo bem colocou, é uma realidade, está acontecendo e temos que tentar, obrigada, lidar com isso. Então, temos que lidar com isso de alguma maneira. Então, aqui, mais ou menos, não acho que não preciso nem explicar para essa comunidade, mas a Amazônia brasileira ocupa, então, mais ou menos, uma das maiores partes de floresta tropical do mundo, com a importância biológica nos processos ecológicos, provedora de serviços ambientais, né, como regulagem dos ciclos hidrológicos, qualidade de água, nutrientes, biodiversidade e valores culturais também. Ao mesmo tempo, a gente tem grandes drivers, né, que a gente chama grandes fatores que têm alterado a paisagem da Amazônia ao longo dos últimos anos, embora a gente tenha conseguido alguns avanços de algumas estratégias, como comando e controle, tem conseguido reduzir taxa de desmatamento, a gente ainda está lidando com os programas desenvolvimentalistas por parte do governo que e promovem estratégias que incentivam desmatamento e modificação da paisagem, alguns, né, através da expansão agrícola, muitas outras estratégias de mercado, arranjos institucionais que influenciam na dinâmica espacial da transformação na Amazônia. Temos também uma dinâmica, né, climática e hidrológica. Na Amazônia, eu acho, quando se fala em mudança climática, em mudança ambiental, a gente fala em mudança hidrológica, no regime dos rios. Então, para a comunidade, para a população, o que é importante não é se vai chover menos ou mais, é se o rio vai subir mais ou se o rio vai secar muito abruptamente. Então, falar de estações na Amazônia, estações do ano, é falar do regime hidrológico. Então, que é como... Ops,
que é como mostra aqui, a gente tem alguns grandes sistemas, sistemas hidrológicos, como no Rio Negro, o Madeira, e aqui toda a calha dos Solimões e Amazonas, com características distintas e uma influência absurda, como eu digo aqui, nos padrões ecológicos e sociais na região. Então, essa dinâmica hidrológica, ela dita, então, os processos ecológicos, ela dita também processos de assentamento humano, processos de título de propriedade, né? Por exemplo, na várzea, você não é uma região que você pode ter um título definitivo da propriedade, porque ela é uma área mutante, a cada enchente, que é uma variação de 10 metros de água entre a estação seca e chuvosa, então você não tem essa dinâmica, é impossível de ter um título dessa propriedade. Influencia também na produção, as atividades econômicas que as pessoas desenvolvem, que são extremamente acopladas ao regime hidrológico e à organização social. Quando a gente fala de Amazônia em geral, a gente sempre esquece uma dimensão social muito grande. É uma área bastante ocupada, esse dado eu acho já passou, são quase 30 milhões de habitantes na Amazônia. A gente tem 29%, né, 30% da população é indígena, mas a gente tem outros tipos de comunidades que são transicionando entre que a gente chama de comunidade tradicional e também uma população urbana significante. Apesar da grande riqueza biológica, ela não é traduzida na riqueza socioeconômica na região. Então, a gente vê pelos índices, por exemplo, o IDH da Amazônia, ela é um dos mais baixos em todo o país, mais baixo que até o Nordeste, né? Então, 42% da população na Amazônia vive nessas condições que a gente chama de pobreza, né? Comparado com 28% em todo o país. Na realidade, pobreza na Amazônia, é diferente de pobreza na África. A gente não está falando de $1 a day, né? Esse tipo de pobreza. Mas uma pobreza que é acesso limitado, muito limitado, à saúde, educação, transporte, água, e também decisões políticas, né? Essas pessoas são mais removidas de toda essa esfera. E, ao mesmo tempo, a dinâmica dessas populações no seu dia a dia realmente depende e muito de um equilíbrio ou de um certo estabilidade desses processos ecológicos do regime hidrológico e etc. Muito mais do que populações que estão vivendo, como nós, num centro urbano, né, que fingimos que estamos desacoplados do sistema natural. Então, falando um pouquinho de eventos extremos, né, do regime dos rios. Então, a gente já tem uma variabilidade que é natural entre cheia e seca nos rios mais importantes da Amazônia, né? A gente sabe que o pico da cheia e da seca, por exemplo, não acontecem de uma forma homogênea ao longo de toda a bacia, né? Acontece um pouco antes no Negro, um pouco depois na Amazônia, no Rio Madeira e assim por diante. O que tem acontecido é que a gente tem visto e presenciado uma incidência de eventos extremos na Amazônia. A mídia tem divulgado, de uma forma ou de outra, o que está acontecendo na região. Mas a gente pode, com certeza, afirmar que as secas extremas, como a que aconteceu em 97, 2010 e depois, mais recentemente, 2012, são relacionadas com o evento de Laninha, né? El Niño. Em 2005, o estudo do pessoal também do INPE, que são colegas, Tomozella e o Dr. Marengo, relacionou que a seca de 2005 ela foi mais relacionada com as anomalias do Atlântico Sul, né? Que é mais desencadeada pelo processo de aumento e de anomalia das temperaturas do oceano,
né, no hemisfério norte. As cheias extremas de 2009 e 2012 já são associadas com o processo de Laninha, mas esses extremos a gente tem visto acontecer nessa escala de 100 anos. Né? Então, qual que é a implicação disso para a população? Ou por que eu estou interessada, por exemplo, dentro desse processo? O que a gente tem acompanhado é que a variabilidade interanual ela tem aumentado, né? Então, estatisticamente, é uma mudança que é estatisticamente significante, não é absurda, tem debates ainda, né? Muitos processos ideológicos aqui estão tentando realmente ver se esses extremos e em que condições isso está acontecendo, mas o que a gente tem acompanhado é que realmente os picos das máximas estão aumentando, está aumentando a amplitude também da variabilidade no nível do rio, e também está diminuindo consideravelmente o mínimo dos rios. Desculpa. Né? E a implicação disso é que isso cria uma incerteza. Né? Apesar da incerteza dos modelos, apesar da incerteza das variabilidades, cria uma incerteza também na esfera local. Aqui estão alguns exemplos dos impactos que são sofridos por essas comunidades. De novo, as pessoas têm algumas estratégias para lidar com a variabilidade que acontece em anos normais. Né? Mas, por exemplo, numa seca, essa aqui foi a seca de 2005, né, que a gente viu e muitas pessoas acompanhou no caso dos Solimões. Já tem a publicação de 2012, mas um dos impactos você tem uma alta mortalidade das espécies, principalmente das espécies mais importantes de peixe. Né? Isolação de muitas das comunidades, mortalidade a parte de agricultura sofre pesadamente, ficam praticamente sem produção. Tem uma dificuldade enorme para se manter a produção de alimento básico, como o cultivo da mandioca, a falta de água limpa para beber, falta de transporte, porque essas pessoas ficam isoladas, saúde e educação. Né? Por exemplo, esse é um exemplo na seca, uma das comunidades analisadas na Amazônia Central, o grau de isolamento dessas comunidades. Aqui a parte de transporte fluvial, com interrupção. Né? Realmente são barcos aqui que tentaram sair, mas ficam com os bancos de areia, as pessoas realmente ficam stuck, né? Ficam paradas dentro desse processo, só podem tirar os barcos de lá quando os níveis dos rios voltarem a subir, e, em geral, em 3 meses, as pessoas tiveram que deixar os barcos e todas as circunstâncias por 3 meses dentro dessa região. Aqui também comunidades mais isoladas. Esse aqui é um dos afluentes do rio do Amazonas, completamente isolados. Então, aqui também transporte, né, acesso, a vida das comunidades são dependentes do transporte hidrológico, então, com isso, eles não conseguiam nem sair da região e nem receber nenhum tipo de ajuda, né, inclusive da própria Defesa Civil. Nos eventos extremos de cheia extrema, que é um dos mais temidos pelas comunidades. Né? Quando eu estou falando comunidade, não só comunidade indígena, comunidade que eu chamo cabocla, ribeirinha, tradicional. Né? E também de área urbana, ou periurbana, que a gente chama. Então, em cheia normal, na Amazônia, as comunidades reclamam muito da falta. A pesca é realmente diminuída, porque se esparrama, que é a principal atividade, porque os peixes se esparramam nas florestas alagadas, por exemplo, naquele mansidão de água. Em épocas de extremo, isso fica ainda mais impossível. Então, as pessoas têm que sempre recorrer a uma fonte extra para a subsistência, como criação de animais, galinha, porco e até algumas cabeças de gado. Num evento extremo, nem esses animais. A maioria morre, não tem onde colocar, não tem como transportar. Então, realmente,
fica uma situação muito precária. Tem também mortalidade do cultivo, né, de algumas que já é difícil numa cheia normal, num evento extremo, que tem uma intensidade e duração mais prolongada, também é extremamente impactado. Falta de água, né, limpa para beber, tem uma incidência também de malária e processo de diarreia, etc., na população como um todo. E a infraestrutura completamente destruída, né? Alagam as casas, quando a água baixa, eles têm que reconstruir e tentar começar tudo de novo. Aqui são algumas das percepções no trabalho, eu vou passar bem rapidinho, mas o meu grupo fez um trabalho das percepções dessas pessoas a esses eventos extremos, né? Então, a gente tentei analisar quais são os fatores ou na paisagem, né, processos ecológicos, alguns parâmetros que são descritos pela população, que tipo de sinal antecipado, né, o que a gente chama early warning sign, que tipo de antecipação eles têm para poder lidar com a variabilidade interanual. Aqui o que eu chamo de respostas adaptativas culturais. Então, algumas estratégias que a maioria das pessoas utilizam para poder lidar com a variabilidade, mas aqui a maioria das limitações, né, dessa estratégia adaptativa cultural que eles existem perante a incerteza e a incidência e o aumento de eventos extremos, né? Então, as pessoas, por exemplo, elas observam o regime hidrológico de uma forma muito mais acurada, vamos dizer, e muito mais imediata do que os modelos ou do que a comunidade científica na Amazônia prevê. Por exemplo, quando você estuda a Amazônia, as pessoas falam de cheia e extrema. A comunidade científica lida com a Amazônia com um regime hidrológico de alta, para entender processos ecológicos e variação, e etc., e seca. As comunidades, ou a maioria da população, ela lida com 4 estações na Amazônia. Então, ela lida com a enchente, a cheia, a vazante e a seca. E dentro dessas 4 estações, que já são distintas do que os tomadores de decisão, né, eles se baseiam na ciência, que tratam a Amazônia como 2 estações, cheia e seca, então já tem uma mismatch entre as escalas, onde as informações também são desconexas, né? Então, para a população, são 4 estações, e dentro de cada uma dessas estações tem dinâmicas e processos ecológicos associados a cada uma dessas estações. Migração de peixe, espécies mais salientes, tempo de cultivo, tempo de colheita, chegada de algumas espécies. Então, tem padrões na paisagem que são observados pela comunidade local e que não são completamente invisíveis para os acadêmicos e na esfera de tomada de decisão, né? Mas, então, por exemplo, eles observam diariamente e monitoram o nível do rio. De uma certa forma, observam também padrões de alteração de chuva ou de aumento do nível do rio ou dos processos hidrológicos que acontecem numa escala regional. Por exemplo, algumas comunidades no centro da Amazônia, elas ficam de olho o que está acontecendo no alto do rio Amazonas, ou nos Solimões, para poder tentar antecipar um pouquinho o que vai acontecer com eles. Porque as informações meteorológicas que chegam para ele, vai chover muito, vai chover pouco, são completamente irrelevantes, né? Eles precisam saber quando é que vai chegar, o nível do rio vai chegar e atingir a região deles, e com que intensidade e com que duração. Essas são as informações que são importantes, mas ainda muito precária. Então, existe limitação. As pessoas não conseguem se antecipar com a incidência. Num evento extremo, como a seca de 2005, por exemplo. As pessoas estão acostumadas a lidar com uma seca. Existe uma dificuldade, as distâncias se tornam muito maior, existe um conflito muito absurdo nos recursos naturais, porque as espécies ficam todas... como o nível da água diminui muito, as espécies ficam dentro dos lagos e são mais intensamente pescadas. Elas não têm como guardar o excesso
de pesca, então tem uma mortandade muito absurda. Tem problema, implicação com energia que chega, o abastecimento da cidade que chega na região, porque o transporte fluvial é completamente interrompido. Escolas, crianças não, porque eles também se deslocam para ir para a escola através do transporte fluvial, completamente interrompido. Enfim, então, existe dentre outras. Então, aqui a gente trabalhou com processos hidrológicos, pesca, floresta, agricultura e tem mais uma, deixa eu ver, eu acho que eram só. Então, o que a gente está falando é que existe uma incerteza muito grande sobre a ocorrência desses eventos extremos, mas eles estão acontecendo. E isso, qual a implicação disso é que ela tem alterado, essa incerteza tem aumentado a vulnerabilidade dessas comunidades, porque ela tem alterado o que a gente está chamando de coping range, né, que é um perfil de habilidade de responder àquelas mudanças, né? Ou, em outras palavras, a capacidade, a resiliência dessa comunidade está muito reduzida, dessas comunidades, né? Então, a gente fez em duas regiões, principalmente no alto do Amazonas e no Médio, e agora estamos tentando fazer para toda a bacia. Então, quais são as respostas políticas, né, para a Amazônia, de política pública para a Amazônia com relação a eventos extremos? Então, a gente tem a Defesa Civil, que é responsável para ajudar nessas situações de emergência. Elas têm que promover, então, suporte técnico e reconstruir as áreas que são destruídas, avaliar e reduzir os riscos. Tem que ter uma ação muito mais rápida, como uma estratégia de mitigar sofrimento, resolver os problemas e também aliviar ou reduzir o sofrimento humano. Na realidade, o que acontece? A Defesa Civil, na região, tem uma baixíssima capacidade de pessoal e também uma capacidade de resposta a nível do município, né? E tem um atraso absurdo em responder quando existe um evento extremo ou um problema desse na região. Então, por exemplo, um modelo esquemático aqui. Aqui eu chamo de as comunidades mais remotas impactadas, né? Lembra, a gente está tratando aqui não só da população em área urbana, estamos tratando de comunidade que realmente vive na floresta, vive à beira do rio, comunidade mais tradicional e indígena. Então, essas comunidades são impactadas. O que acontece? A Defesa Civil, a nível municipal, ela tem que saber o que está acontecendo, né? Então, ela detecta o impacto desse evento, manda uma petição, né? Eles elaboram um documento, a nível do município, envia uma petição para o Estado avalia a petição no município e envia para a Defesa Civil no nível federal. O nível federal vai falar sim, não, para poder liberar o recurso. Então, demora até que esse recurso do nível federal chegue em todas essas escalas. Vocês acham que ela chega até aqui? É praticamente zero. Nenhuma das comunidades, trabalhamos com, eu acho, foram 250 pessoas entrevistadas. Ninguém ouviu falar da Defesa Civil, ninguém recebeu apoio da Defesa Civil durante esses eventos, nem de cheia extrema e nem de seca extrema. E não é que não recebe. O município, quando entrevistado, sim, recebemos. O que tem acontecido? As pessoas usam esses recursos para campanhas eleitorais. Então, eles usam o que foi liberado do governo para fazer eleição e ir lá distribuir. E a maioria da inação da Defesa Civil foi justamente o grau de impacto. Eles não conseguiam realmente chegar nas comunidades que ficaram isoladas. Então, realmente, existe uma dificuldade, existe um problema grande
que precisa ser superado. Uma das estratégias seria a gente ter o que chama de nested enterprise, né? Que seria uma medida de tentar ter com que o município tivesse um pouquinho mais de autonomia, ou mais autonomia, para poder lidar com situações de emergência, sem passar por todo esse trâmite, né? Então, a gente está falando de um problema de governança também na região. Então, só para finalizar aqui, o que seria necessário para esses eventos, então, precisa realmente de uma governança muito mais, uma mudança muito mais significativa, ou ajudar na construção de planos, como a gente viu na quarta-feira, planos nacionais de adaptação, né? Mas que tenha em mente as diferentes realidades de cada região do país, né? Então, eu acho que a melhor, uma propriedade da governança também trabalha em assegurar um bem-estar social, né? Dentro e, consequentemente, dentro dessa incerteza dos eventos extremos. A Defesa Civil tem investido muito tempo em recursos, em ser em ser reativo, mas eles deviam trabalhar mais na proação, né? Ser proativos, trabalhar em como mitigar esses problemas, né? Então, aí tem o papel do Estado, né, que poderia melhorar, né, em melhores condições de infraestrutura, transporte, educação, sistemas, né, de poços para água limpa. Enfim, porque tem um papel muito importante que, se essas pessoas são mais impactadas, porque realmente são mais vulneráveis. E a vulnerabilidade já existe lá, e ela é associada a diferentes níveis de governança mesmo, do Estado. Então, se você consegue reduzir algumas dessas vulnerabilidades, com certeza essas pessoas teriam a habilidade de responder de uma forma mais robusta, e a gente poderia diminuir esse sofrimento, né, vamos dizer. Tem também implicação para até estratégias de conservação, porque o que tem acontecido, as comunidades, a maioria, elas têm algumas ações coletivas. Como a ausência do Estado é muito grande na região, as pessoas se unem de uma forma muito mais forte para poder promover algumas ações de adaptação ou de mudança com relação a recursos naturais, por exemplo, né? O que acontece quando você tem esses eventos? Tem um êxodo muito, muito grande. A população sai daquela região para um centro urbano qualquer, que a gente nem chama, não são condições urbanas de um processo de urbanização legal ou viável. Eles ficam numa área que é periurbana, que a gente chama, em piores condições do que eles estavam dentro na região mais remota. E aí a gente tem uma consequência que eu chamo muito grande, tem implicação muito séria para a sustentabilidade, não só da floresta, como dessas pessoas. Então, a gente tem um conhecimento tradicional que é perdido, desperdiçado. O abandono dessas áreas deixa a área mais vulnerável para ocupação ilegal, para vamos dizer, predação muito mais acirrada dos recursos naturais e so on and so forth, né? Então, algumas das estratégias que a gente está trabalhando. Esse é um primeiro estudo, já está publicado, eu vou deixar com vocês. A gente está trabalhando em melhorar de que forma a ciência poderia colaborar. A ciência, que eu digo, é os modelos hidrológicos e meteorológicos. Tem que melhorar, tem que incluir essa dimensão socioecológica dentro. Não é fácil, né? Uma escala local, com nuance local, mas, por exemplo, a gente está fazendo para o estado do Acre agora um projeto que chama Pulse, que é uma plataforma onde a gente vai conseguir detectar, criamos alguns indicadores de vulnerabilidade e algumas ações para desenvolver um sistema de alerta precoce, para que o Acre é um dos estados que estão sendo mais impactados por esses eventos extremos, né? Absurdo. Então, estamos trabalhando de que forma responder melhor a isso. Um dos exemplos, a gente está nesse grupo com os melhores climatologistas, um deles o Peter Cox, que acho que a maioria aqui conhece, e um dos workshops que a gente fez,
o que faltava no modelo para a Amazônia, para o estado do Acre, era a curva do rio. Era a cota diária do monitoramento da cheia e da seca dos principais rios da região. Então, para a população, é isso que importa. Não adianta, e temperatura é mais ou menos constante na Amazônia. Então, o que precisa é uma melhor conversa entre... A gente está falando de interdisciplinariedade, realmente, que aconteça, uma melhor comunicação entre os cientistas sociais e naturais, e isso, além disso, uma melhoria, né, desses modelos que incorporam essa esfera para poder entregar ações na esfera política mais robusta e mais interessante, né? Então, só para finalizar, essas comunidades realmente são adaptadas à variabilidade interanual e têm mecanismos de resposta, de uma maneira, vamos dizer, até óptima, né? Mas as estações são hidrológicas e eles desenvolvem, então, um sistema robusto de conhecimento para superar ou para lidar com essa variação. E gerenciar os recursos de uma maneira mais apropriada possível. Com os eventos extremos, então, está aumentando a incerteza, que está aumentando, portanto, a vulnerabilidade dessas pessoas e está reduzindo a habilidade delas de resposta, né? A gente sabe, por exemplo, eu não mostrei aqui, porque isso está no paper, o Marengo é um coautor também, ele é um colaborador. A gente criou alguns índices, o que a gente chama de coping range, dentro da curva, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Por exemplo, dentro dessa curva do rio, a gente criou aqui, fez um cálculo para tentar ver até que ponto a gente pode detectar que a comunidade está sofrendo ou não está sofrendo. Então, a gente criou esse índice de coping range. Na maioria dos casos, para secas mais extremas que a gente trabalhou e que as pessoas sentiram o impacto, saiu fora do coping range. Então, quer dizer, existe uma limitação ainda muito grande dos modelos que a gente faz para a região ou realmente das incertezas que existem dentro desses modelos para capturar a nuance local e regional. Bom, para acabar, eu falo rapidinho, eu gosto dessa quote, né, da Candace Slather, que escreveu Entangled Edens, e ela fala uma coisa muito importante, que se a gente, né, para a gente identificar a nossa própria fonte, eu peço desculpa porque não está traduzido, eu soube da apresentação na última hora, né? Mas ela fala que se a gente conseguir identificar nosso próprio desejo de uma natureza intocada, né, vamos dizer, no caso da conservação da Amazônia, a gente poderia, então, ser um pouquinho mais aberto e ver não só a riqueza biológica que existe, mas também a experiência que existe dentro da Amazônia, né? E assim, aí a gente poderia, o que ela chama, né, resistir a essa tendência de desumanizar a Amazônia. A gente percebe muito a Amazônia, e mesmo nos nossos modelos, nas análises dos processos, a gente tem uma tendência muito de olhar para a Amazônia sem essa população, né? Então, a gente seria capaz de responder de uma maneira menos uniforme e muito mais robusta a essa riqueza, né, que é de pessoas, plantas e animais, né? Eu acho que isso captura muito, até de uma forma um pouco romântica, mas captura muito a essência das discussões que a gente está tendo aqui, e dentro dessa questão da importância da interdisciplinaridade, a importância de responder de uma forma mais robusta a tudo isso. Switching gears, a gente fez um pouquinho esse trabalho que eu acabei de falar, que aconteceu na Ilhabela. Desculpa, de novo o slide, né? Eu só queria mostrar. A gente fez um projeto que chama Southern Hemisphere Adaptation Collaboratory, que aconteceu na Ilhabela há 2 semanas atrás, com a participação de alguns até pesquisadores que estão aqui. A ideia desse Collaboratory, que a gente está chamando, né, é de providenciar, então, um módulo online, um portal online, com todos esses países, de algumas estratégias ou algumas soluções
voltados à adaptação para a tomada de decisão, né? Para a sociedade civil, mas também para os tomadores de decisão. Então, a princípio, a gente tem a América do Sul e a Austrália envolvida, com um potencial interesse da África do Sul, né? E quem seria, então, quem seriam as pessoas potenciais que usariam esse portal, né? Seriam, então, desses tomadores de decisão no governo, na sociedade, e para poder apoiar realmente acelerar as respostas e promover algumas ações nesse âmbito. Como a gente viu na quarta-feira, o Brasil ainda está muito incipiente em termos de adaptação. O Plano Nacional está aí, mas ainda existe muita incerteza e muita pouca representatividade, não só na esfera política, mas até mesmo dos pesquisadores envolvidos, né, na região, da região trabalhando no tópico de adaptação. Então, seria mais ou menos isso. Quem quiser, eu tenho mais detalhes do projeto. Aqui é mais específico o que a gente ia falar. Ups. Então, algumas vantagens. Por que a gente está pensando em fazer essa colaboração Sul-Sul, né? Porque existem alguns fatores comuns do Hemisfério Sul que seria importante, e sem até pensar nessa história de país mais desenvolvido e país em desenvolvimento. Um país poderia aprender da experiência do outro, né? Então, alguns dos tópicos que foi, né, discutidos é que a gente, por exemplo, tem um processo de uso da água, sanitização e variabilidade climática em áreas mais secas, voltadas para a agricultura, que são comuns nessa região. A variabilidade, né, dos processos de El Niño e etc. também. E o Southern Oceans influência também nesse processo. Eu vou passar. E, por último, eu queria falar um pouquinho, que eu acho que era o que o Marengo ia falar no tempo todo, sobre a conferência de adaptação, a terceira, que vai acontecer em Fortaleza, em maio de 2014. Vocês podem ir no website, que está aqui, está aberta a chamada para a submissão de resumos. Aqui é um pouquinho do comitê, né, científico. Eu peguei do website, ainda não tinham corrigido aqui, né? Organizing International. Então, o Marengo e o Salim, né, são os co-chairs da conferência. É uma conferência da UNEP, do programa Provia, que é um programa voltado realmente para entendimento de impacto, adaptação, impacto, vulnerabilidade e adaptação às mudanças ambientais. Aqui está um pouquinho de como vai ser mais ou menos o programa, né, da conferência, e os temas, e, por exemplo, o formato que está organizado. Por exemplo, o primeiro dia é o estado do conhecimento com relação à adaptação, né? O segundo dia é procurar soluções de uma forma mais integrada. No terceiro dia vão ser tópicos voltados para os desafios que são enfrentados, né? Principalmente na parte de governança, para a implementação de estratégias de adaptação. E o último dia é dedicado, quer dizer, o penúltimo dia, é adaptação into action, né? Como que as estratégias de adaptação ou como as pesquisas, os resultados têm sido incorporados numa esfera política. E o último dia, como vai ser no Ceará, vai ser dedicado integralmente a eles chamam o Dia da Seca, né? E vai ter uma discussão que ainda, essa é a parte que ainda está em andamento, que quem está trabalhando é o Antônio Magalhães, lá da Universidade do Ceará. Aqui são algumas dos temas da conferência e sessões, a qual você, se for submeter um resumo dentro de algumas dessas sessões. E é isso, gente. Obrigada.